Alô pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui então à nossa aula de Streamlit na construção de aplicativos da maneira mais fácil possível que eu conheço utilizando Python. Nessa aula eu vou introduzir para vocês todos os conceitos necessários para vocês entenderem qual que é esse ambiente com que a gente está trabalhando, tá bom? Aqui eu estou com o nosso Google Colab aberto, né, que é o ambiente que a gente vem trabalhado. Todas nossas lições aqui de Python aqui nos conteúdos passados, enfim, né? O Google Colab, ele é um ambiente de programação particular no sentido que assim, Python é algo que é uma linguagem de programação que pode ser utilizada diante de diversos contextos e existem muitas IDEs que são utilizadas para utilizar o Python. Essas IDEs são justamente esses ambientes como o Google Colab, como softwares como VS Code, Sublime, que permite você programar usando a linguagem de uma maneira um pouquinho mais atalhada. A gente tem alguns atalhos, tem algumas conveniências e fica mais fácil, tá? Enfim, o Google Colab, ele cria um notebook. Esse notebook, a gente pode até salvar ele aqui, por exemplo, é o arquivo IPython Notebook, IPYNB, porque ele combina tanto texto quanto código Python. O Python, em geral, a gente está interessado no código puro. Quando a gente está pensando no código puro Python, seria os arquivos aqui, ó, .py. Se eu pedir para baixar aqui o .py, ele vai deixar como comentário aqui os textos e os códigos ele coloca tudo num script só, tá? E uma maneira de trabalhar isso é a gente pode trabalhar esses scripts em qualquer lugar e inclusive executar esses scripts, certo? Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu mostrar aqui, ó, a página do Streamlit, streamlit.io. Aqui, ó, vocês podem ver que vou até traduzir a página aqui, ó, para a gente ficar bem legal. Olha lá. Uma maneira mais rápida de criar e compartilhar aplicativos de dados. O Streamlit transforma scripts de dados em aplicativos web, compartilháveis em minutos. Tudo em puro Python e nenhuma experiência front-end é necessária. Ou seja, a gente vai conseguir fazer tudo em Python, não vamos precisar aprender uma nova linguagem, novos ambientes, nada. Tudo Python, tudo que a gente já sabe. Inclusive, apenas o básico de Python já é suficiente para a gente conseguir começar aqui em Streamlit, tá bom? Nenhuma experiência front-end. Front-end, pessoal, é justamente aqui, ó, construir os sites, construir a visualização do que a gente está vendo, tá? A gente vai poder construir sites sem precisar se preocupar com a visualização dele. Vocês já vão entender bem o que isso significa, tá? E fica muito rápido daí também transformar os nossos programas, que a gente faz muita coisa em análise de dados, né? Nesses aplicativos web compartilháveis, tá? E é literalmente em minutos, eles tornaram isso aqui muito conveniente, tá bom? Essa biblioteca Streamlit, eu tenho acompanhado ela desde muito tempo, tá? E de mês em mês, dois em dois meses, eles soltam algumas atualizações. E, por exemplo, aqui, ó, o Streamlit 1.40 soltaram semana passada. Lá, no dia 6 de novembro, eu estou gravando hoje dia 15 de novembro, ó, e aí eu sempre acompanho aqui e vejo aqui que soltaram de novo. Ó. E aí, por exemplo, uma das coisas que me interessa bastante e vou utilizar, ó, é o Audio Input, que nas versões anteriores estava como experimental. Então eles testaram essa ferramenta e agora colocaram colocaram essa função aqui dentro da biblioteca de áudio input, que é para você conseguir fazer um imputamento de áudio. Vocês vão ver como é que funciona esses inputs aqui no Streamlit, tá bom? Gente, que tipo de aplicativo que dá para fazer com o Streamlit, né? Vocês já devem ter suspeitado, por exemplo, o nosso aplicativo de aula da disciplina que eu estou fazendo na UFBA nesse semestre, de inteligência artificial. É um aplicativo Streamlit. Então veja que ele é basicamente um site, né? Hoje um site, um aplicativo, né? São coisas que é difícil até de encontrar as diferenças, né? A gente vem tratando essas duas coisas como sinônimos, basicamente. E olha só, isso aqui é um site que tem uma capa, certo? Bem simples, né? Aqui por assim dizer, né? E eu tenho páginas, ó. Essas páginas aqui me permitem navegar
Então cada página aqui tem uma função e tem páginas aqui que tem mais cara de aplicativo por conta de ter uma função, né? Ter uma interação, por assim dizer, né? Por exemplo, tem uns materiais de aula que eu deixo aqui com botões clicáveis, que fica muito fácil de interagir. Tenho aqui links, ó, que eu consigo colocar aqui, ó, uns canais, os vídeos que eu acho interessante, enfim, é uma página de vídeos aqui que eu consigo construir também com o Streamlit muito facilmente. Isso daqui é tudo feito com linguagem Markdown, que é a mesma linguagem que a gente usa aqui no Python, tá? Eu escrevo Markdown aqui nas células de texto do Colab e também escrevo em Markdown para os textos que vão aqui para o aplicativo Streamlit. Estamos usando o mesmo framework Markdown, tá? Que é muito útil, né? Muita gente já conhece, então fica muito fácil, né? E aqui, por exemplo, né, tem um instrutor de Python que é um chat GPT, entre aspas aqui, mas dentro da minha aplicação, que eu consigo conversar e interagir aqui por dentro. Então, tudo isso foi feito dentro do Streamlit, pessoal. E não precisou de mais nada além do Streamlit para fazer essa construção. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam essa ferramenta, para poder construir esse tipo de solução, porque isso aqui, gente, aproxima demais as soluções de vocês do mundo real. Vocês conseguem entregar as soluções que vocês criam para qualquer pessoa utilizar. As pessoas leigas das áreas também precisam utilizar os resultados que nós fazemos dentro da análise de dados, dentro da universidade e por assim dizer. Eu vejo o Streamlit como uma ferramenta poderosíssima para divulgação científica, né? Eu tenho feito esses experimentos utilizando aqui em sala de aula, né? Acredito que esse aplicativo fica bem legal de usar como ambiente de sala de aula por conta da interatividade que eu posso construir, né? com os ambientes, por exemplo, deixar aqui um instrutor. Eu, por exemplo, criei um outro aplicativo que eu estou usando em outras disciplinas, que são as disciplinas do pessoal de administração, engenharia, farmácia, que a gente faz na UFBA aqui, ó, em que eu consigo, por exemplo, deixar as aulas listadas, ó. Aqui uma aula de correlação, por exemplo, o material de aula está listado aqui, ó, e aí o aluno consegue selecionar a aula e ler a aula, né, e ter acesso ao conteúdo. No final, ó, eu coloquei para gerar exercícios com inteligência artificial, e que também é um recurso que eu estou testando, né, para que a inteligência artificial aqui leia a minha aula e gere exercícios baseados na minha aula, não em conteúdo aberto da internet por aí, né? O aluno precisa ser avaliado naquilo que o professor lhe ensinou, certo? E aí estou testando aqui mais funções, ó, por exemplo, geradores de prova, de simulados de prova, e por assim dizer. O Streamlit, ele me permite toda essa experimentação, ele me permite criar essas soluções e entregar na mão de quem não precisa conhecer scripts Python, por exemplo, para rodar. Uma pessoa consegue vir aqui e fazer essas brincadeiras, utilizar o meu aplicativo sem ter conhecimento de programação. E é sobre isso que é o Streamlit. É sobre você levar o que você está programando, o que você está fazendo, para o uso de qualquer pessoa, para o uso de outras pessoas que têm interesse naquilo que você trabalha, certo? Por exemplo, aqui eu estou trabalhando em ferramentas para os meus alunos e os meus alunos são quem tem interesse em utilizar esse tipo de coisa. Eu não quero que eles vão ali usar Python. Meus alunos nem todos sabem Python aqui para vir via script ter acesso a esse tipo de recurso. Mas, utilizando um site, todo mundo sabe entrar a partir de um link, a gente vai lá, fica muito fácil, né? Essa é a graça do Streamlit, tá bom? Vou dar apenas mais um exemplo aqui, ó, de aplicativo feito. Ó. Esse aplicativo aqui, ó, é o perfil do profissional de dados no Brasil. Numa das aulas de Python que eu fiz com vocês, eu mostrei o conjunto de dados que falava do perfil do profissional de dados. Eu utilizei uma das versões, acredito que é de 2022, ou melhor aqui, de 2021, que foi feito aqui, ó. E eu consigo fazer um dashboard, ó, que traça esse perfil, ó. Olha só, quantos gráficos eu tenho aqui, ó, todos eles, ó, me mostrando um pouquinho do que é o perfil do profissional de dados. Ó. Eu consigo fazer filtragens, por exemplo, filtrar por idade, ó. Só quero pessoas, por exemplo, aqui, ó, em torno da minha idade, de 25 a 45, digamos. Por gênero, não vou filtrar por gênero, não quero. Quero filtrar por carreira e colocar apenas os cientistas de dados.
E quero filtrar por região, tenho interesse aqui, ó, onde eu tô, que é o Nordeste. Então vou deixar aqui apenas o Nordeste selecionado, ó. Toda essa interatividade, pessoal, é possível fazer dentro do Streamlit e ele já vai auto-atualizando, ó. Veja só, me dá o número de amostra, a idade que mais ocorre, a escolaridade que mais ocorre, o setor que mais ocorre, a experiência mais frequente, o salário dessas pessoas. Olha lá, o pessoal de 25 a 45, ó, aqui no Nordeste, cientista de dados, estão ganhando R$ 9.160. E isso é dados de 2021. Aí se eu mudo, por exemplo, ó, vamos pegar, em vez de filtrar a idade, vamos ver todo mundo. Ó. Só estou filtrando por cientista de dados no Nordeste. Ó. Agora foi para 7.800. Será que o pessoal do Sul ou do Sudeste estão ganhando mais? Ó? Olha lá, o pessoal do Sul, do Sudeste ganha 9.040. Então um pouquinho mais que a gente aqui do Nordeste, né? Um pouco esperado, dado a dinâmica aí dos grandes centros, né? Enfim, ó. Todo esse dashboard aqui, ó, ele vai se auto-atualizando com os filtros, ó, com distribuição de idades, as linguagens mais utilizadas, distribuição de salários, por exemplo. E além do mais, ó, eu consigo ter mais abas aqui, ó, que isso daqui é só sobre painel de remuneração. Ó. Consigo ver a remuneração por experiência, por escolaridade, por tipo de contrato em que a pessoa trabalha, por tipo de cargo, por tamanho de empresa. Olha só o quanto que dá para fazer com o Streamlit. Isso aqui é uma análise de dados interativa, gente, que eu consigo pegar um conjunto de dados e apresentá-lo da maneira que eu quiser, desde que eu coloque os botões e os filtros para que isso seja feito, não? Então posso aqui filtrar por idade, gênero, carreira e região. Poderia fazer por o que eu quisesse. É aí que está a graça, certo? Então, ó, o Streamlit é uma ferramenta excelente para fazer dashboards, tá? Existem outras ferramentas muito boas, como o Power BI? Também tem, tá bom? Mas aqui o Streamlit tem um outro tipo de vantagem, que é a vantagem da generalidade que o Python lhe permite. Você consegue criar literalmente qualquer coisa, fazer um gráfico literalmente de qualquer gráfico que você queira, né? Coisas que é um pouco mais travado em softwares como o Power BI e coisas do tipo, né? Tudo bem, pessoal? Então, ó, de exemplos estamos bem, né? Ó, muito do que dá para fazer com Streamlit, tudo bem? Agora, vem a parte aqui que a gente vai começar a trabalhar como a gente vai construir a nossa primeira aplicação. O que acontece é o seguinte, pessoal, não é conveniente trabalhar com Streamlit no Google Colab, porque o Streamlit, gente, ele usa uma renderização do seu código em HTML, digamos assim, que é a sua aplicação web. E ele faz isso de uma maneira local. E o Python no Google Colab, ele é uma nuvem que a gente está emprestando da Google e ela não está configurada para fazer isso de uma maneira nativa. Então, se a gente quiser usar o Google Colab para o Streamlit, tem que fazer gambiarra. E eu acredito que eu vou mostrar essa gambiarra para vocês em outro momento, não agora, tá? Eu vou mostrar a maneira mais tradicional de se usar o Streamlit, tá? Que é usando o Python instalado na sua própria máquina, tá? Acredito que muitos de vocês já devam ter o próprio Python instalado na própria máquina, mas quem não tem, vou passar aqui rapidamente pelas dicas de como fazer isso, tá bom? A dica que eu dou, gente, é entrar aqui, ó. Nós vamos aqui, ó, buscar por Anaconda. E é a distribuição Anaconda que nós temos interesse, ó, que é a que está aqui, ó. Essa distribuição Anaconda, deixa eu te contar o que ela é. Ela é uma coleção de aplicativos que um cientista de dados, um profissional de dados teria interesse, por assim dizer. Então, quando você instala a distribuição Anaconda, ela vem com Python e mais um bocado de coisas que são úteis, principalmente bibliotecas que são frequentemente utilizadas já quando estamos em análise de dados, já vem pré-instalado, para a gente não precisar instalar tudo de uma particularmente, tá? Então a gente vem aqui em produtos, ó, e distribuição. Já estou aqui em distribuição. Aqui, ó, ele pede seu e-mail, mas dá para clicar em skip. E aí você vem para essa página,
que acredito que muitos de vocês estão familiarizados já, ó, que é para você baixar o instalador de acordo com o computador que você tem, com o sistema operacional instalado no seu computador. Se é o Windows, se é Mac, se é Linux. No meu caso aqui é o Windows, eu baixaria esse daqui, tudo bem? Baixa, instala, vai ficar no seu computador. Venho aqui no computador, ó, eu tenho aqui o Anaconda instalado, ele vai instalar, ó, tudo isso daqui, ó. Veja que, vou abrir aqui o Anaconda Navigator, ó, ele já está aqui aberto, puxar aqui para vocês, ó. E ele, veja, ó, a coleção de programas que ele já vem instalado e alguns já, digamos assim, pré-instalado, que você precisa dar um ok aqui para continuar a instalação, ó. Já vem aqui, por exemplo, ó, o Jupyter Notebook, que é super famoso, é como se fosse o Google Colab, mas localmente, ele é muito parecido, tá? O Spyder, que é uma IDE que lembra muito o RStudio, mas para Python, tá? Para aqueles que é um irmãozinho do RStudio ali para trabalhar em Python, o Spyder é a dica, né? O próprio RStudio está aqui também, ó, ele já não vem instalado, mas dá para você pedir para instalar, que para quem usa R, né? Ó. O PyCharm é uma IDE para usar Python muito famosa, muito utilizada, principalmente por desenvolvedores, ó. Na área de dados eu não vejo muito pessoal utilizando o PyCharm, mas usa o VS Code. O VS Code o pessoal usa muito também. São IDEs que são famosas, né, nesse uso. Eu, em contrapartida, não uso nenhuma dessas duas. Eu uso a Sublime. É questão de costume, tá, gente? Faz muito tempo já que eu uso a Sublime, tá? E aí eu gosto já das pré-formatações que ela tem. E nada mais é do que como se fosse um bloco de notas glorificado, gente. Glorificado porque ele pega meu código aqui, ó, e já deixa tudo bonito, já deixa tudo organizadinho. Mas, enfim, já conto melhor sobre isso. O que nós queremos aqui então? Ó? Então eu estou supondo que nesse momento vocês têm o Python instalado, provavelmente aqui pela distribuição Anaconda. Vou aqui, ó, e vou abrir aqui, ó, um Anaconda Prompt, que está aqui, ó, já deixo aqui atalhado aqui para mim, ó, o Anaconda Prompt, que é esse prompt de comando, ó, do Anaconda. Aqui a gente pode, por exemplo, ver todas as bibliotecas que estão instaladas. Piplist vai me dar isso. Todas as bibliotecas instaladas aqui no Anaconda Base, ó, já vem aqui, ó, e com as suas respectivas versões, tá? E agora, pessoal, é isso daqui que me permite rodar Python na minha máquina. Então, vamos preparar o ambiente para o nosso primeiro aplicativo, tá? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é pip install Streamlit. Dá um zoom aqui, ó. Para quê? Isso daqui vai instalar a biblioteca Streamlit. No meu caso aqui já vai estar instalado, ó, já vai dar os requirement already satisfied, porque já está instalado. No de vocês é para instalar uma porção de coisas, tá? Eu, além disso, ó, eu vou pegar aqui, ó, pip install upgrade, ó. Isso daqui vai me colocar na última versão do Streamlit, tá? Ó. Porque se eu vim aqui, ó, em pip list novamente, ó, veja que eu vou ter aqui, ó, a minha lista dos aplicativos instalados e vamos ver a versão do Streamlit que eu tenho. A versão ST aqui, ó, Streamlit, ó, é a 1.38. Isso quer dizer, pessoal, que na versão 1.38 eu vou utilizar tudo que estava na versão 1.38. Se eu pedir coisas que foram implementadas na 1.39 e 1.40, simplesmente não vai estar lá, não existe, certo? Então, se eu rodar essa linha agora, aqui, ó, deixa eu digitar, ó, pip install upgrade Streamlit, eu vou colocar ele na última versão, ó. Veja que então eu já estava utilizando ele numa versão passada e agora eu vou estar numa versão nova, tá? Veja que ele fez um pequeno download aqui em cima para fazer a instalação, ó. Olha lá. A instalação foi feita com sucesso da versão 1.40.1, certo? Então, gente, o que é o cuidado que a gente tem que ter aqui com a questão de versão? Já deixa eu até aproveitar para falar sobre isso, que é importante. É muito importante quando a gente está criando uma aplicação ou algo mais sério assim em Python, a gente ter o controle da versão das bibliotecas que estamos utilizando. O
que é isso que quer dizer? Que quando a gente quiser replicar novamente essa aplicação, a gente tem que saber exatamente quais foram as versões utilizadas. Porque a nossa aplicação funciona naquela versão. E, gente, tem tanta bagunça de versão que pode dar que vocês nem imaginam. As pessoas mudam uma função, por exemplo, o que ela faz completamente, os objetos que ela espera completamente de uma versão para outra. E se a sua aplicação achar que vai funcionar simplesmente assim, ó, lê engano, viu? Em geral funciona, as pessoas fazem de maneira inteligente essas coisas, mas pode dar muito problema. Eu pego as minhas aplicações antigas do Streamlit que eu fiz, que eu não tomei esse cuidado, e às vezes não funciona mais, porque o Streamlit é muito vivo, ele muda muito as coisas ao longo que as bibliotecas vão avançando. Se eu quiser rodar elas novamente, basta eu instalar a versão do Streamlit anterior, que é só digitar aqui a versão que eu quero, eu consigo instalar a versão adequada também. Mas para o fim dessa aula aqui, eu quero trabalhar com a última versão, a 1.4. Tudo bem? Então, ó, deixa o nosso promptzinho aqui, nosso comando de prompt aqui quietinho, ó, e agora vamos abrir uma pasta, ó. Para a gente trabalhar, gente, com o Python no nosso computador, a gente vai ter que ter uma pasta, um ambiente de trabalho. No Google Colab, a gente também tem uma pasta lá que ele já joga a gente automaticamente. Às vezes a gente não vê ali explicitamente, mas está lá, né? Os arquivos que a gente vai trabalhar. Eu criei uma pasta aqui na minha pasta documentos do Windows, ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Eu criei a pasta aplicativo Streamlit. Essa pasta está vazia, justamente porque eu vou criar ela aqui com vocês, ó. Eu vou criar um arquivo, ó, chamado meu app. Meu app, e vou chamar de .py. Na verdade aqui, ó, eu vou abrir o arquivo, o bloco de notas, ó, e vou vir aqui em salvar como. Quando eu clico em salvar como .py, aí sim ele transforma Perdão. Aqui, ó, deixa eu começar de novo aqui, ó. Eu vou pegar um arquivo de texto, ó, e pronto. Vou abrir ele aqui, ó, e agora eu vou salvar como meu app.py. O .py aqui, ó, é justamente, ó, para ele definir a extensão. Ó. Veja que agora eu tenho dois arquivos aqui, ó. O arquivo de texto, ó, e o meu app aqui, ele já colocou essa carinha com esse S aqui, porque no meu computador os arquivos .py abrem com o Sublime, que é a minha IDE que eu estou utilizando. E olha só, agora aqui é como se fosse um bloco de notas, tá? Que eu vou digitar o meu código. E o primeiro código que eu vou digitar aqui, ó, é o import Streamlit, que é a biblioteca Streamlit, né? ST. Isso aqui é o padrãozão, gente. A gente não pode fugir disso aqui, porque senão dá muita confusão. Importa sempre desse jeito, Streamlit ST. E olha só, por exemplo, para criar um título na nossa aplicação. st.title. Agora, tudo que vem st. são funções de Streamlit. Para colocar coisa na tela, a gente sempre vai usar uma função do Streamlit. Por exemplo, st.title, para colocar o título. Ó. Meu primeiro aplicativo. E eu vou colocar até um emoji aqui, ó. Pronto, ó. Do rostinho feliz aqui, do rostinho apaixonado. Pronto, ó. Meu primeiro aplicativo. E vou salvar esse arquivo, ó. Ctrl S, ó. Salvei o arquivo, ó. Posso vir aqui, ó, save. Eu aperto Ctrl S, ele salvou, tá salvo. Então, ó, eu tenho esse arquivo aqui chamado meu app.py, que tem lá dentro aquele código import streamlit ST e um título. Agora, como é que eu faço para transformar isso no aplicativo do site, né? Aí que tá, agora a gente vai voltar aqui no nosso prompt, ó. Voltei na nossa linha de comando, ó. E agora é o seguinte, ó. Deixa eu voltar na pasta aqui, ó. Aqui em cima eu tenho o endereço da pasta, ó, que é o c/user/pichal/documents/aplicativo Streamlit. Esse é o endereço da pasta aqui no meu computador. Eu vou dar um Ctrl C disso daqui. Aqui no meu prompt, no meu Anaconda Prompt, ó, veja que eu estou aqui, ó, em C users pichal. É como se a pasta que ele tivesse é uma pasta anterior, uma pasta geral. Ele está na pasta chamada Pichal, que é, né, enfim, o fabricante do meu computador aqui. Eu tenho que navegar via prompt aqui até a pasta do meu aplicativo.
Isso daqui, gente, é navegação, é como se fosse usar o Windows aqui, mas via comando, tá? O comando que a gente vai usar para mudar de pasta é o CD. CD vem de Change Directory, tá? CD, abreviação de Change Directory. Para qual diretório? O que eu copiei lá, ó, a pasta documentos, e dentro da pasta documentos, aplicativo Streamlit. Eu dou um Enter, olha lá, ele atualizou aqui o caminho que ele tá mostrando aqui, ó, que ele está na minha pasta agora. Estando na minha pasta, eu consigo rodar o aplicativo agora. E a gente roda com esse código, ó, Streamlit Run, e o nome do aplicativo, que era meuapp.py. Quando eu dou Enter nisso daqui, olha lá, ele já pegou, ó, e já jogou no navegador aqui, ó, meu primeiro aplicativo, ó, e renderizou. Olha só que bacana, pessoal. Então, ó, o nosso site, ó, já está no ar, não. Ó, veja aqui, ó, ele está localhost, ele só abre no seu computador, não está na internet ainda. A gente não fez isso é chamado deploy. Fazer o deploy é colocar ele online. Isso a gente vai aprender também rapidinho, tá bom? Mas por enquanto ele está rodando só localmente na nossa máquina. Ele usa o navegador para isso, ó. Veja que o localhost 8501 é o endereço local que ele está utilizando, tá bom? Então, ó, temos o nosso primeiro aplicativo aqui, ó, tá abriu aqui no meu navegador, tá? E agora, ó, se eu voltar aqui no código, ó, vamos colocar aqui, ó, st.markdown. Isso daqui, ó, ele vai compilar o texto Markdown aqui dentro, ó. E eu vou colocar uma string grandona, ó, que é a string aqui, ó, entre 3 aspas, ó. E aí aqui dentro eu vou escrever tudo que eu quiser em Markdown, ó. Por exemplo, 2 hashtag é um subtítulo, ó. Esse é um subtítulo. Aqui é texto normal. Aqui é texto em negrito. Negrito é 2 asteriscos. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Salvei. Vou no meu aplicativo aqui, ó. Veja que ele fala, ó, seu arquivo foi modificado. Você quer rodar novamente? Eu já vou clicar aqui, ó, sempre rodar novamente quando for atualizado, ó. E olha lá, ó, colocou o texto, ó. Esse é um subtítulo, esse aqui é um texto normal e aqui é um texto em negrito. Então, pessoal, o Streamlit, ele é justamente esse framework, esse ambiente em Python que permite eu transformar código muito simples como esse daqui, ó, em sites como esse. Por quê? Ele está pegando e está fazendo toda a parte da estrutura do site e, além da estrutura, da configuração visual, para que eu não tenha que fazer. E aí eu coloque só o fundamental aqui no código e já consiga gerar algo que faça sentido, né? Eu sou muito travado aqui dentro do Streamlit para fazer coisa. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser colocar isso aqui centralizado, já é tem que fazer gambiarra. A gente é muito amarrado, mas para todos os fins, por exemplo, o Markdown já dá uma baita de uma flexibilidade para a escrita. Ele dá a possibilidade de fazer gambiarra, que também já é uma solução. E outra, o próprio aplicativo nativo não é feio. O que estou vendo aqui é uma solução que é suficiente para a maioria dos casos, que é, por exemplo, os casos que eu utilizei nos aplicativos de aula, tá bom? Pessoal, então, ó, aqui, ó, essa aula foi só para entender o que é o Streamlit, entender esse framework que a gente vai utilizar, e eu quero que vocês agora fiquem prontos para criar aplicações. Na próxima aula, vai ser mais uma meia hora de aula, eu vou fazer muitos exemplos aqui, ó, de como utilizar agora a interatividade do Streamlit. Uma vez que vocês conseguem colocar um aplicativo rodando, agora a gente vai aprender recursos do Streamlit para a construção de aplicativos. Tudo bem? Pessoal, o que eu queria para a aula dessa aula era isso, tá bom? O que eu queria para essa aula era isso, e a gente se vê então na próxima aula, beleza? Um abraço, pessoal!